Olá, gente! Boa tarde. Hoje estamos aqui novamente com De Frente com a Vida. Eu sou a Isabel Pérez e vou apresentar nosso tema hoje, que é muito rico. Apesar dos recursos da medicina moderna, porque a dor interior continua tão viva. E hoje estamos aqui, além da Camila, que você já conhece, estamos com a doutora Maria Fernanda, que ela é médica formada em 2017, pós-graduada em psiquiatria, com atuação em saúde mental no SUS desde 2021 e pós-graduanda em psicofarmacologia. Ela vai nos ajudar a entender esse cenário tão atual e tão preocupante. Bom, e aí a gente começa já, assim, seja muito bem-vinda, doutora Maria Fernanda. Muito obrigada, meninas. Tenho certeza que vai ser muito rico, né, o nosso papo, assim. Você quer falar alguma coisa de você antes, como você trabalha? Ou a gente já parte para a conversa? Eu tô um pouquinho nervosa, eu acho que a gente pode partir para conversa. Então, a gente vai contando ao longo do podcast. A gente vai lá. Bom, então a gente vai começar justamente pensando, né, que tá aqui assim, né, o paradoxo da era da saúde mental. Nunca se falou tanto em saúde mental, né, em práticas para saúde mental, mas também nunca estatisticamente, né, vou colocar o estatisticamente, porque vamos pensar que tem coisa que não foi notificada, se viu tantos casos de adoecimento mental generalizado. Sim. Generalizado, né? E aí conta pra gente como é que na sua prática você vê isso. Realmente, na prática, assim, né, além das estatísticas, a gente vê que realmente as pessoas estão mais adoecidas, né? Eu acho que a forma como a gente vive hoje acaba por causar isso mesmo, né? Saiu um estudo recente, né, uma reportagem no G1 mostrando alguns dados do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos devido à saúde mental, né? E a gente teve um aumento de mais de 50% nesses afastamentos. Então, assim, quando é tanta gente adoecida, não pode ser uma coisa individual, né? A gente percebe que realmente tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa no sistema, né, que tá contribuindo para esse adoecimento, né? Então, eu acho que são vários fatores, né? O trabalho, a gente acaba que hoje, querendo ou não, com a internet, a gente trabalha muito mais, porque a gente tem que estar sempre disponível, né? A gente está disponível no WhatsApp, a gente tem que estar online, a gente tem que estar postando, a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo. Então, é realmente uma carga muito pesada. E você acredita que isso acaba contribuindo, né? Assim, os dados da OMS mostram, por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Conseguimos. A gente vê também um aumento crescente da depressão, né? Do adoecimento no trabalho, novas práticas, igual tá aí a NRU aí falando muito, assim, com relação a isso. Você acredita que existe algo por trás disso, além da forma como a gente está vivendo, que é resquício da pandemia, que é da nossa geração? Como é que... Qual é o cenário que a gente coloca essas estatísticas? Com certeza. Eu acho que é tudo isso junto, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração, né, que sofreu muitas mudanças, assim, né? Quando eu era criança, poucas pessoas tinham computador, a gente quase não tinha internet, aí de repente acessa a internet, aí de repente a gente tem o mundo na nossa mão. As mudanças, elas estão cada vez mais rápidas, né? E a gente não consegue se adaptar tão rápido quanto as mudanças acontecem. E aí veio a pandemia, que trouxe mais mudanças, né? Nossas atividades foram mais pro online, né? E apesar da gente ter voltado ao normal, acaba que ficaram resquícios disso, né? Do isolamento, dessa online crônico, né? Que a gente tem que estar o tempo inteiro. E claro, né? O próprio sofrimento gerado pela pandemia, tantas perdas, né? Tantas reflexões que a gente foi obrigada a ter, né? Teve um grande aumento de divórcios, né? Não só o luto por perdas realmente, né? Por falecimentos, mas também teve um aumento de divórcios, um aumento de perdas
das mais gerais, né? Dos empregos, né? Uma precarização no mercado de trabalho. A gente vê que os vínculos empregatícios não têm mais a segurança que a gente tinha antes. Isso também contribui, né, para esse adoecimento, porque se eu não trabalhar hoje, eu não tenho o que comer amanhã. E aí, como é que faz? Né? Assim, não... Então, tudo isso gera uma insegurança que gera uma ansiedade e aí contribui mais ainda para esse adoecimento. Igual, como você falou, né? O mundo está nas nossas mãos. Daí vem esse muito autodiagnóstico, né? Sim, também. Eu percebo muito isso, que a pessoa já chega assim... Eu olhei na internet, eu tenho todos os sintomas de TDAH, eu sou borderline, já chega com o diagnóstico. Sim. Né? E como que você acha que isso está ocorrendo mesmo, por causa da internet mesmo, né? Sim, eu acho que é uma profusão de coisas, né? Entra essa questão dessa exigência de uma produção constante, né? Que a gente virou empreendedor de si mesmo, né? Como já diria Byung-Chul Han. E aí a gente tem que se vender o tempo inteiro, a gente tem que produzir o tempo inteiro. E é impossível a gente conseguir suprir essa expectativa, porque é uma expectativa delirante que a gente coloca, né? Em cima da gente. Então, a partir do momento que a gente não consegue, e a gente tá lá na rede social, nossa, mas fulano tá super bem, fulano tá ganhando muito bem, olha ali, tá viajando, tá fazendo isso. Parece que só eu que não tô dando conta, ué. Parece que só eu que tô com dificuldade. Parece que só eu que não tô produzindo como eu deveria. E aí, acaba que a pessoa, procurando um diagnóstico, ela vai ter uma justificativa então aqui, ó, eu tenho TDAH. Por isso que eu não tô dando conta. Não é porque é impossível dar conta, né? E aí, a gente vai... E realmente, a gente chega demais no consultório, né? Daí a gente vai conversar assim... queixa é desatenção. Mas a hora que você vai ver mais profundamente, a pessoa está extremamente ansiosa. Essa desatenção não é uma coisa que acompanha ela desde a infância, né? Então, são todos fatores que a gente percebe que, assim, é do contexto mesmo, né? O celular está deixando a gente desatento, porque é ali o tempo inteiro rolando o feed, os videozinhos curtos. Então, a gente se acostumou com conteúdos resumidos, né? Então, a gente sentar para a bundinha para ler meia hora é difícil, né? Para assistir um filme, a gente não dá conta mais de ficar as 2 horas lá do filme quieto, sem parar e fazer outra coisa. E antigamente a gente dava conta. Tem gente que vai lá e avança, assim, no filme para assistir. Aí é triste. Nem a gente passa mais depressa, né? É a velocidade. A velocidade. Né? Dos áudios. Sim. Então, eu acabei me perdendo um pouco na pergunta. Da questão do autodiagnóstico, né? Então, assim, com certeza. E uma outra coisa que eu tenho pensado bastante é no problema as pessoas, elas pesquisam, né? E elas já chegam e falam assim, eu tô com TDAH. Mas assim, o que é esse TDAH que você fala que você tem? Né? O que você sente que você acha que é TDAH? E aí a pessoa tem dificuldade de explicar, porque ela já deu um nome. Só que aí... E aí é o que eu falei, assim, a hora que você vai analisar os pormenores, não é bem aquilo ali, né? Ela deu um nome que ela achou que fazia sentido, mas, na verdade, é um transtorno ansioso, que gera desatenção também. Ou, na verdade, é uma depressão, que gera desatenção também. E é muito mais comum. E às vezes é igual você falou, né? Precisa de um diagnóstico para tampar alguma coisa, Sim. Algum buraco também, né? Sim. Mas sabe o que eu fico pensando, assim, né? Que a gente está falando aí. Então, nós temos um excesso de informação, assim, igual se eu abrir meu Instagram aqui agora, tem gente falando de um monte de transtorno mental, né? Porque é o que a gente acessa, né? O algoritmo entende. Sim. Tá, mas aí tem um monte de coisa. O quanto que esse excesso de informação também está contribuindo para o adoecimento de verdade. Porque as pessoas vão absorvendo aquilo ali e parece que, de alguma forma, você vai, não, é isso aqui mesmo, então deixa eu viver isso aqui, né? É a justificativa. Não, mas então é por isso que eu tô sentindo isso. Você vai dando nome para uma emoção, para uma sensação que nem era aquilo. Você acredita que esse excesso de informação, igual assim, eu vejo demais o TDAH, o narcisista, né? Toda mãe e todo ex é narcisista. Sim, toda mãe é narcisista. Eu fico pensando, gente, vai chegar a minha vez da minha filha falar isso de mim, sabe? Né? O quanto que
excesso de informação que devia ser para a gente trazer atenção e cuidado para a saúde mental está vindo contra nós. Pois é. é realmente um paradoxo, né? Porque, assim, por mais que seja bom, né? Que, por um lado, é bom, porque tá tirando um pouco o estigma, né? As pessoas que... Porque sempre existiu, né? Os transtornos mentais. E, antigamente, as pessoas tinham horror de ter um diagnóstico. Era muito preconceito. Tipo assim, não, nossa, não, eu não tenho isso. E, assim, isso até ainda acontece, né? Mas aí, de repente, a gente tá nessa onda das pessoas, né? Nossa, será que eu tenho? Nossa, eu acho que eu tenho. Nossa... E aí acaba que eu acho que realmente a gente fica, às vezes, caçando sarna para se coçar, né? Tentando dar nome para coisas que não tem nome. Às vezes a vida é sofrida mesmo, né? E assim... E aí, de novo, essa nossa cultura de que a gente tem que estar mostrando que a gente está feliz o tempo todo, que a gente está produzindo o tempo todo, ela não dá espaço para você ter um percalço. Ela não dá espaço para você esbarrar numa pedra, né? E para você ter tempo e respirar. Porque a gente já fica assim, cara, mas se eu esbarrar nessa pedra aqui, e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou performar tudo que eu preciso? E aí acaba que a gente não consegue viver com naturalidade sofrimentos que são naturais, né? Então, assim, a gente acaba vendo, por exemplo, um término de um relacionamento. A pessoa quer medicar isso. E assim, não vai ter remédio que vai remendar o coração partido, né? A gente tem que sentir, a gente tem que dar tempo ao tempo. Claro, isso pode acabar sendo um gatilho, né? Para uma questão maior, né? Principalmente se a pessoa já tem um histórico, sim. Mas tudo isso tem que ser levado com calma e examinado com cuidado, né? Assim, eu acho que esse caminho do autoconhecimento, da terapia, é muito importante por isso também, né? Pra gente conseguir minimamente ter esse tempo de respirar e nem que seja com hora marcada. Deixa eu chorar que seja só aquela uma vez por semana. Pra olhar e, né, assim, não, é isso que tá acontecendo, assim, assado, né? Porque a gente não tem tempo, né? Pra viver os nossos lutos e as nossas coisas. E às vezes quando para um pouquinho e sente alguma coisa, né? Vem algum sentimento, alguma tristeza, alguma angústia, pronto. A gente já quer silenciar, já liga a série, já vai pro Instagram, rios, porque eu não quero abrir essa porta. A sua fala me fez pensar que é um jeito diferente que a gente encontrou de falar engole o choro. Isso mesmo. Mamãe dizia engole o choro, né? Então a Netflix me faz engolir o choro, o Instagram me faz engolir o choro. Anestesiar mesmo. Ou você chorar por causa do filme, não por causa de você, né? Sim, você chora, põe lá um filminho, vou pôr um filme pra chorar, né? E chora vendo aquele filme ali, né? Sim. Vou sofrer pelo cachorro que morreu no filme, não pela minha vida. E não acessa, né? O que sente, não resolve, não ressignifica nada. Sim. E tem uma riqueza, né? Quando a gente olha pra gente e acessa essa dor e consegue, às vezes, atravessar essa dor, porque ali tem muita coisa boa. Sim. Fica no raso, né? Não consegue acessar o profundo, né? Do sentimento e das questões. E as pessoas não querem mais, né? Nadar profundo. Quanto mais raso, melhor. Difícil, né? Demanda tempo, esforço e de sofrimento. Nada profundo. Da falta de ar. A sensação que você vai afogar, né? Tô levando meus processos terapêuticos de 15 anos atrás. Nossa, da falta de ar mesmo. Vou morrer afogada aqui, né? É uma coisa muito importante, né? E você acha que a medicalização, nesse ponto, ela ajuda, ela piora? Como que você vê isso? Então... Eu acho que a medicação, ela é muitas vezes necessária, assim, né? Eu me pego me questionando algumas vezes até que ponto a gente está se medicando para conseguir sobreviver nesse mundo adoecido. Mas também é o que tem para hoje, né? Mas, assim, é o que eu falei. A gente tem que conseguir separar o que é sofrimento normal do que é sofrimento patológico, né?
primeiro passo. A ansiedade é um sentimento normal, por exemplo, né? A tristeza é um sentimento normal, mas a partir do momento que isso está te paralisando, que a gente vê que realmente está existindo um prejuízo na vida da pessoa, faz sentido entrar com a medicação, né? Mas é isso, tomar cuidado para não medicar demais, para não começar a tomar um remédio para dormir, um para acordar, um para, né? Então, sempre prezar realmente por essa procura da causa, né? Porque eu gosto de usar uma analogia de que o remédio é o bote salva-vidas, né? Mas a psicoterapia, o autoconhecimento é a aula de natação, né? Claro que tem transtornos que a pessoa vai precisar de uma medicação cronicamente, né? Assim, igual uma pressão alta, eu vou ter que continuar tomando remédio. Mas a frequência de crises que eu vou ter, a frequência de desestabilizações vão diminuir muito. Se eu tiver o conhecimento, né, do que me desestabiliza, o que me traz para esse lugar, né? Como é que eu nado pela minha vida, né? Essa diferença, né? Do que é patológico do que é sofrimento. Porque tem Sim. coisa que é só sofrimento. Se eu perder o emprego, sofrimento. Se eu se eu divorciar, sofrimento. Se eu perder uma pessoa, um ente querido para a morte, sofrimento. Sim. Não tem como medicar isso. Exato. Né? Exato. Então a pessoa tem que saber que tem coisas que precisa de terapia. E que a gente precisa passar, Crise né? existencial, que eu vejo muito, né? Em homens de 55, 60 anos, que aparece lá no consultório. Que são crises existenciais, não tem remédio. Você tem que ir pra terapia. Sim, e tem que entrar em contato, né? Ver o que é isso, o que eu posso fazer com isso, para onde eu vou depois disso, né? Não é fácil, né? E você acha que, às vezes, o uso ou o acesso da medicação é um recurso que as pessoas estão encontrando para anestesiar isso? Sim, infelizmente. Porque por mais que a gente ainda tenha muito... por mais que hoje a gente tenha muita informação e o preconceito tenha diminuído, ainda existe muito preconceito. E tem muita gente que não entende a utilidade da terapia, assim. Tem muitos pacientes que são resistentes, que querem... E assim, acaba que o remédio é o caminho mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque vai ajudar você a passar por aquilo ali e aí é mais fácil do que você ter que fazer um esforço de realmente olhar para dentro, de ter que, às vezes, entrar em contato com coisas que aconteceram lá atrás e que, né, reverberam hoje, né? E com ter que fazer atividade física e se alimentar direito e cuidar do seu sono, e, né? Então, é trabalhoso mesmo, né? Então, acaba que muitas pessoas querem no remédio a fórmula mágica. Só que não tem mágica. Não. Infelizmente. Se tivesse mágica, tava fácil, né? E aí, assim, tem muitos pacientes que são resistentes. Não adianta. Pra que eu vou conversar? Isso aí não adianta, não. E aí... é complicado. Que fica realmente querendo usar o remédio como a salvação. E acaba que a gente vê que não resolve, né? Porque não é assim que funciona. Porque nossa mente mente, né? Daí então, olhar para isso, olhar para os nossos pensamentos, o que a gente pensa, para cuidar disso, o que a gente está também absorvendo, né? Para dentro. Sim. Tudo isso, para saber que caminho que eu estou tomando, né? E o que eu falei, né? Vocês perguntaram da questão do autodiagnóstico, né? Às vezes a pessoa chega, né, com esse autodiagnóstico e não sabe falar exatamente o que ela está pensando, o que ela está sentindo. É difícil, né, colocar em palavras, às vezes. E isso é um exercício também, né? Quanto menos eu coloco, menos eu dou conta de colocar, né? E aí você chega lá assim, não, eu tô deprimido. Tá, mas o que você quer dizer com tá com depressão? Ah, não sei, eu não quero fazer nada. Não tô dando conta de fazer nada. Tá, mas o que você fazia que você não tá dando conta de fazer? Como é que tá seu sono? Você tá sentindo tristeza? Né? Vamos tentar destrinchar isso aí, né? E tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? De destrinchar e de pensar, não sei o que eu tô pensando, o que eu tava pensando.
E aí você percebe que a pessoa fica até meio assim, nossa, mas... Tem que, né? Tem que prestar atenção nisso. Mas é porque a gente vive a loucura do Ctrl-C, Ctrl-V mesmo, né? Nossa, isso aqui, ó, sei lá. Aí apareceu uma coisa no Instagram lá de TDAH, e aí eu olhei e vai vir mais um monte de outras informações. E aí eu vou achar que porque eu sou desatenta, porque eu esqueci a chave, porque eu perdi alguma coisa, né? Ou porque eu sou desinquieta, não para a minha perna aqui, eu já me enquadrei ali. Mas aí a pessoa não olha para si. Ela só vai replicando uma série de características, né? Que às vezes são até do momento do que a gente está vivendo, né? É isso que a gente está falando. Parece que foge de se entender. Foge de se conectar consigo mesmo antes de olhar. E aí, Maria Helena está falando, e eu fiquei pensando na importância de um profissional com uma escuta de qualidade. Porque se não está disponível, eu não vou colocar a palavra, não, se não está disponível para fazer esse questionamento, a gente também só vai replicando esses diagnósticos, né? Sim. Sem ninguém pensar sobre, de fato, o que está sentindo, o que está pensando, qual é o pano de fundo disso tudo. A gente é do jeito que a gente é né, pelo nosso background, né, pelas coisas que aconteceram com a gente, pelas escolhas que a gente fez e por aí vai. Então, querendo ou não, a gente, para resolver, tem que entrar em contato com isso, né? Olhar para a história, né? Olhar para a vida, para as escolhas. E lembrar que a gente é ser humano, né? Então, tem que cuidar do corpo, da mente, porque é um conjunto, né? Não é uma coisa só. Vou tomar um remédio, não adianta. Claro que, né? Ajuda. Ajuda e tem casos que tem que tomar medicação mesmo. Sim. Né? Mas tem que olhar todos os âmbitos, né? Não dá para delegar para medicação e esquecer da minha alimentação, e esquecer do meu sono, e esquecer dos hábitos que poderiam dar suporte para que eu saísse daquilo ali. E também do contexto, né? Que daí, voltando na questão que a gente falou, que os números mostram que não é uma coisa individual, né? Que realmente a gente está vivendo um contexto cultural que está adoecendo mais a gente. Então, eu acho que a gente precisa pensar também, né? Como que eu vou viver nesse mundo desse jeito? O que eu percebo que não me faz bem? Por exemplo, tem pessoas que se comparam muito, às vezes, olhando as redes sociais, né? Talvez selecionar contas que você vai seguir, que você não vai seguir, né? Pessoas que você percebe que te despertam, né? Um sentimento que a gente é exposto a vidas que são muito glamourosas, né? A coisas muito fora da realidade do ser humano médio, né? E que 90% das pessoas. Exato. E que a gente não vai atingir, né? E aí, às vezes, você ficar ali vendo aquele glamour todo, você vai ficar achando que a sua vida é péssima mesmo, né? Então, é realmente parar para observar, né? No trabalho, o que dá para a gente fazer para ter um ambiente de trabalho mais saudável, né? O que dá para a gente fazer para melhorar a questão do contexto social também, né? Que não é só o trabalho do indivíduo, né? Você falando isso, eu fiquei vendo a pandemia, né? Ela trouxe esse negócio de online, então também deu uma impactada nos vínculos, né? Então, afastou um pouco a gente das pessoas, né? Hoje tem gente que não vai para a empresa trabalhar, então não tem contato com outras pessoas, só fica dentro lá do seu quarto, depois vai dormir, né? Tem gente que trabalha dentro do quarto, né? A mesa de trabalhar é dentro do quarto. Então, não sai dali do quarto. Perde habilidades sociais, né? A pessoa deixa de aprender a se relacionar. Ela não sabe se relacionar, porque ela está ali, só ela mesma. Sim. E essa conexão, esse olho no olho, faz falta, né? O ser humano é um ser social, né? A gente sente falta, né? Desse contato. Uhum. Sim, com certeza. Não tem como, né? Lembrei do Newton agora, quando a pandemia chegou, que todo mundo estava online, daí uma colega perguntou para ele, agora vai ficar todo mundo online. Ele, impossível, o ser humano não suporta isso. Daí vai adoecer mais do que nós já estamos adoecidos. E eu acho que a gente piorou muito, principalmente no que se refere
aos relacionamentos. As pessoas não sabem se relacionar mais. Elas não sabem se respeitar, não respeitam o espaço um do outro. Você vai assim na rua, eu fico chocada de ver alguém atravessa na sua frente, na fila, no trânsito. Agora, a hora que eu estava vindo para cá, assim, meu Deus, o que é isso? É como se o mundo fosse só meu. Sim. Não, e quantas vezes a gente não vê, assim, às vezes, 2 amigos ou um casal sentado um do lado do outro, mas cada um na tela do celular, né? E aí, cadê, né? A conexão, a conversa, o relacionamento mesmo. Fica cada um ali no seu mundinho. Aí, no máximo, aqui. Dão rir dos memes. No máximo mostra um meme pro outro e não tem o olho no olho, né? Acho que até, por exemplo, conflitos, né? No consultório a gente vê muito isso. Nossa, você precisa resolver isso. Ah, não, vou mandar uma mensagem pro fulano. Aí, ao invés de cara a cara, que nós vamos resolver aqui, não, eu vou e mando mensagem. E a gente decide o futuro de relações por mensagem, né? O futuro profissional por mensagem, enfim. Como as pessoas acabam fugindo do contato hoje, assim. Eu amo online, eu amo online. Mas eu preciso do meu momento de abraçar as pessoas, de sentir o cheiro delas. É tão bom, né? É bom, não é? Eu preciso do momento de abraçar, assim, sabe? Mas se você não se policia, realmente, você fica imerso nisso aqui, ó. E é se policiar. Mas esse se policiar é entender que você vai nadar contra a corrente. Sim. E você acha que com esse modelo, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Principalmente a gente como psicóloga, você como psiquiatra, o que você acha que daria para fazer? Eu acho que uma das coisas é realmente trazer essas reflexões, né, para as pessoas, de que nós não somos máquinas, a gente não dá conta de produzir 24 horas por dia, a gente não dá conta de monetizar todos os nossos passos e atos, e enfim. E realmente separar, né, as coisas, né? Ter o tempo de descanso, ter o tempo do trabalho, ter o tempo de conexões humanas, entrar em contato com o que faz sentido pra gente, né? Ter esses momentos de respiro, né? Que para alguns vai ser ler um livro, para outros vai ser ir na igreja, para outros vai ser encontrar uma amiga, para outros vai ser dar um abraço no filho, né? E por aí vai. Cada um sabe, né? O que tranquiliza, o que traz essa paz, né? E também essa questão de que nós somos indivíduos sociais e que nem tudo depende da gente. Não dá pra gente acreditar que você vai ter a vida da influencer milionária se você se esforçar bastante. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Né? Então, vou virar uma digital influencer, conquistar 1.000 seguidores e vou viver de fazer anúncios. Gente, isso é a realidade da fulaninha lá, assim, sabe? Sim. Mas os réis mortais... Até porque se todo mundo for influencer, ninguém vai ser influencer. Né? Chegar uma hora que não vai ter sentido. Então, é difícil. É colocar o pé no chão mesmo e encarar a realidade de frente. Né? Saber que isso aqui também isso não é o fim do mundo, né? Que a gente vê aí os jovens, né? Nossa, os adolescentes sofrendo porque tem o fulaninho que tem R$1 milhão com 15 anos e os influencers adolescentes, e aí os adolescentes já querendo ter R$1 milhão, e você diz, gente, a gente fica até assustado, porque é o que eu falei, né? São tantas mudanças que aconteceram num período tão curto de tempo, né? Eu não sou tão velha assim. Não mesmo. Ontem eu era adolescente, né? E o tanto que a realidade já mudou. E aí o pessoal aí adoecendo, achando que já tinha que estar fazendo dinheiro com 15 anos de idade, sabe? Calma.
A gente recebe, né, no consultório, muitos jovens adultos sofrendo porque ainda não está com a vida resolvida, ainda não está com a vida. Mas você tem quantos anos? Não, 22, 23, 25. Mas peraí! Calma, né? Não, Nem seu cérebro tá pronto. Os de 30 tem certeza que tinha que estar com tudo, casa própria e casa alugada, assim, para ter renda, já tem que estar tudo. Sim. Né? E assim, aposentar com 35. E vai fazer o que da vida, né? Isso. Eu falo, vai fazer o que da hora que você conquistar tudo isso? Vai fazer o que da vida? Sim. Né? Qual vai ser o sentido da sua vida? E foca tanto nisso que vai adoecendo de uma forma que eu ponho... Tem hora que eu ponho a mão na cabeça e falo, peraí, então eu ainda brinco, eu tô muito atrasada. Sim. Sim. Porque eu tô aqui dessa jovem idade aqui, não cheguei nesse nível que você tá querendo, não. Eu sempre brinco, a paciente chega lá, não, porque eu tô velha. Você não fala que você tá velha, que eu sou mais velha que você. Se você tá velha, eu tô mais. Então, por favor... Por favor, que eu não quero ser velha. Né? Eu ainda tô com tempo de fazer tudo que eu preciso. Mas é uma construção tão distorcida, né? Que a gente vai fazendo das coisas, falando da adolescência. Eu lembrei daquela série, Adolescência. Não sei se vocês assistiram. Sim, eu assisti. Assustador. Para mim, foi assustador pensar o que um emoji na rede social pode fazer. E até eu pensar, nossa, o fulaninho era tão bonzinho, né? Ele estava quietinho lá no cantinho dele, mas que espécie de conexão é essa que aquele menino tão jovem foi fazendo a ponto de romper tanto? Pois é. E de nem ter o crivo de que o que ele estava fazendo era errado. Sim. Então, e aí, exatamente, assim, né? De novo, né? O que a gente tá consumindo, né? Ao que a gente está se expondo nas redes sociais. Isso é muito importante da gente refletir, né? Porque... isso vai alimentando a forma como a gente pensa. Sem querer, você vai reproduzindo aquilo ali que você está consumindo, né? Vai fazendo conexões neurais mesmo, né? Sim. E daí você vai... a gente tem que lembrar que o cérebro é um órgão, gente. A gente tem que cuidar dele. O que você coloca para dentro da sua mente, através do seu olhar, tudo tá lá. Tá ficando dentro da sua mente. Sim. E do que a gente está alimentando nessa geração que vai vir depois de nós, né? Que alimento eles estão recebendo, esse cérebro está recebendo, né? Qual é o futuro disso tudo? Porque nós somos um ser preparado, né? Tudo que a gente estuda lá em desenvolvimento, personalidade, sei lá, nossa, você falou aí, né? A gente precisa de relação. É aquilo que está nas necessidades básicas. Mas a gente não sabe se relacionar, porque está todo mundo achando que tudo é do meu jeito, o mundo é meu. E o restante está aqui a meu serviço, a meu favor. Que espécie de antagonismo é esse que a gente está criando para viver? Porque aí vai acabar todo mundo adoecido. Desde os pititiquinhos. E assim, doutora Maria Fernanda, quais são os primeiros passos que a gente tem que olhar numa pessoa ou em nós mesmos para ver que a gente não está bem? Eu acho que o principal é essa questão, né? Assim, tudo bem, eu sinto ansiedade. Essa ansiedade está me paralisando, está me prejudicando, né? É perceber mesmo se você está notando uma diferença no seu dia a dia, né? Meu sono tá diferente, meu apetite tá diferente, né? Meu desejo sexual tá diferente, né? Os ciclos biológicos nos mostram muito, né? A questão da concentração também, né? Antes eu dava conta de sentar aqui e ler um livro, agora eu tô aqui lendo, eu começo a pensar, nossa, eu tenho que não sei o que, e se acontecer não sei o que lá, e aí isso na minha cabeça. Ou eu tô percebendo que eu tô mais triste, e eu não era assim, eu era uma pessoa mais pra cima, mais alegre, né? Realmente procurar mudanças de comportamento, mudanças de hábito que você percebe que não tá dentro do seu normal, né? Aí sim procurar uma avaliação. E claro, né? Sempre olhar, aconteceu alguma coisa e eu estou respondendo a esse evento em específico, né? Se aconteceu alguma coisa, tem uma semana, beleza, isso aqui é esperado, né? Agora, já tem um mês que eu tive aquele estressor e eu ainda não tô legal, né? Tô percebendo que não tô
me recuperando no tempo que eu costumava, né? Isso também é importante da gente perceber. Se olhar, né? Olhar assim, isso eu gostava de sair, agora eu não gosto mais. Né? Sim. Se olhar, né? Como que era antes e como que tá hoje. E por isso também que as pessoas em volta, às vezes, conseguem perceber melhor do que a gente mesmo, assim, né? Às vezes, uma pessoa, até no trabalho, chega assim, não, o que foi? Você tá mais calado? Né? Você não tá sorrindo hoje, não tá sorridente esses dias, né? E aí você para, pô, verdade. Não tinha parado pra pensar. A gente fica até bravo às vezes, né? Nossa, mas que saco, não posso... Posso nem chegar. Posso nem ficar de mau humor um dia, né? Mas às vezes as pessoas em volta ajudam a gente a perceber, né, essa mudança. E você é otimista quanto ao futuro da saúde mental no Brasil? Vou até me aprumar. Então, eu acho que eu não consigo dizer que sim nem que não. Porque é muito relativo, assim, né? Eu acho que tudo isso que vem acontecendo, né? Igual esses dados que saíram do Ministério da Previdência Social, são convites à reflexão e à mudança, né? Eu acho que a gente tem que, como sociedade, realmente parar para analisar o que está acontecendo, por que os nossos jovens não querem mais fazer faculdade, por que os nossos jovens falam que CLT é ruim, por que os nossos jovens, né? E por aí vai, né? Qual que é essa mudança que está acontecendo e o que a gente pode fazer para acompanhar isso e para nos cuidarmos, né? Nesse momento, né? Cuidar da sociedade como um todo, né? Como que a gente consegue, ao mesmo tempo, ter informação, mas respirar fundo e não absorver tudo, né? Eu acho que a gente precisa de muitas mudanças para realmente ter um caminho positivo. Eu acho que acaba que a tendência é melhorar porque pelo menos, assim, a impressão que eu tenho é que essas reflexões têm sido feitas, assim, né? Então, eu espero que isso realmente seja, né? A reflexão gere uma melhora, mas infelizmente não é sempre que isso acontece. Uhum. Você acredita que nós, profissionais da saúde mental, vamos colocar todo mundo junto aqui, assim, a gente está habilitado a contribuir com essa transformação de mentalidade? Ah, com certeza. Eu acho que faz parte do nosso papel, né? Conscientizar as pessoas e também trazer a reflexão, né? E tentar discutir formas de viver de uma forma mais saudável e mais leve, né? Eu acho que faz parte do nosso papel social mesmo, né? Não é fácil. Não mesmo. Não é fácil. Mas eu acho que é importante. E necessário. Sim. Né? Eu penso assim que mais momentos como esse, quando a gente está aqui conversando assim, nossa, quem vai ter acesso a essa informação? Não faço ideia. Mas quem tiver, já tem ali um pontinho, já é um pontinho, já é uma gotinha no oceano. Sim. Ali, assim, para começar a desconstruir todo esse cenário adoecido, assim. É claro que eu entendo que ninguém estava preparado para viver a pandemia, né? Não existia um precedente, uma referência que dissesse para a gente, vai por aqui ou vai por ali. Então, a gente ainda está se rearranjando depois de tudo isso, assim. Mas nesse rearranjo, se mais espaços, assim, de fala, de troca, de conscientização, de um panfletinho, já começa a sedimentar um outro nível, né? Sim. Talvez a nossa geração não desfrute disso, mas as próximas sim. E termos bastante conversas, né, sobre saúde mental, né? Para as pessoas ficarem bem, ouvindo, até elas
tomar uma atitude, de procurar ajuda, de se cuidar. Sim. Que conselho você deixaria para quem está ouvindo a gente sobre saúde mental? Eu acho que o conselho é realmente respirem fundo. Tenham consciência de que vocês não são máquinas. Nós somos seres humanos. A gente precisa de tempo. As coisas levam tempo, né? Nossos ciclos biológicos levam tempo. Né? A gente não dá conta de viver só produzindo. A gente precisa de calma. E é isso. Respirar e se informar por bons meios, né? Se você se interessa por saúde mental, se você quer refletir sobre essas coisas, a internet está aí para ajudar mesmo, né? E aí procurar boas referências. Eu sou apaixonada em podcast. Eu ouço podcast demais, assim. Inclusive, a gente pode deixar na descrição algumas dicas, né? De episódios interessantes que destrincham mais esses temas. Que eu acho muito bom. Que é importante, né? Ouvir, porque é ouvindo que a gente vai abrindo os olhos. Sim, inclusive tem um podcast que eu gosto muito que chama É Tudo Culpa da Cultura, que é de um antropólogo e ele é comentarista da Rádio CBN também. E aí nesses comentários dele também são gravados em forma de podcast e ele traz muitas reflexões sobre isso, assim, né? Sobre essas coisas da produção incessante, da gente se cobrar de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E são coisas que se a gente não ouve ou não lê, a gente não se atenta, né? Do tanto que a gente está se cobrando, do tanto que a gente está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E aí não tem como você fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não vai sair nada bem feito. E aí você se compara, né? Nossa, mas por que os nossos avós, né? O dia rendia mais. Uma pessoa questionou para mim, mas por que o dia rendia mais? Eu falei, não, as 24 horas são as mesmas. Não reduziu. Mas a nossa vida mudou completamente, sim, né? A gente... É um nível de consumo de informações que a gente fica bombardeado, né? Gente, para comer o bolo, a gente tinha que esperar o bolo assar, né? Hoje você vai comer o bolo, você pede no iFood. Vontade de comer o bolo. Chega em 10 minutos. É desse jeito. No máximo, então era muito diferente, né? Você queria assistir um filme, você tinha que esperar passar na televisão. Tinha que esperar passar ou ir alugar o DVD ou a fita, né? Agora você entra lá, pá, play. Eu falo muito dos meus filhos, até, mas eu queria assistir o desenho. Eu falei, não, acabou o desenho, porque na minha época eu tinha que esperar o show da Xuxa do outro dia. Você dá conta de esperar, sim, não é porque tá Netflix, você vai, sabe? Assim, não, chega, amanhã. E a gente conseguia, e essa espera era gostosa, né? Sim. E a gente aprendia a lidar, né, com a espera, com o tédio. Hoje não tem espaço para esperar. Vamos aprender a lidar com o tédio. Não é fácil. Uhum. É necessário. Uhum. Sim. Essa conversa tá maravilhosa, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas. Né? Então, quero agradecer muito a doutora Maria Fernanda por vir falar desse assunto tão importante, né, pra gente, né? E vocês que estão nos escutando, né? Olha aí, escreve aí pra gente se vocês estão se cuidando, se vocês estão se observando. E cuide da sua saúde mental, porque o nosso cérebro toma conta de tudo, gente. Presta atenção. É o nosso maior bem. É o nosso maior bem. Se ele parar, para tudo. Obrigada, Maria Fernanda. Foi lindo. Nossa, abriu 1000 abas aqui no cérebro. Talvez TDAH abriu 1000 abas. Nossa, olha, temos que pensar nisso. A gente tem que falar disso. Olha só isso aqui, assim, sabe? Contribuiu muito, muitíssimo. Muito obrigada, meninas. Eu gostei muito da conversa. Espero que realmente tenha contribuído aí com alguma reflexão. E adorei. Obrigada. Já fica o convite para a próxima. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau.